Boa noite, pessoal que está entrando aí, sejam bem-vindos para mais uma live, né, da Água Cursos. Sejam todos bem-vindos, boa noite, boa noite. Boa noite a todos vocês, sejam bem-vindos para mais uma live da Água Cursos. Vamos esperar só mais um pouquinho, né, que o pessoal está entrando ainda. Então, quem já entrou, boa noite para todos vocês. Sejam bem-vindos, né, para mais uma live da Água Cursos. É a primeira desse ano, né? A gente teve aí uma pausa, né, devido às férias. A gente precisou descansar um pouquinho, mas agora retornamos, né, aí com as nossas lives, com o projeto aí da Água Cursos, que é de trazer aí, né, bastante conhecimento para vocês, informações, novidades para todos vocês, tá bom? Então, sejam todos muito bem-vindos mesmo, né? Que vocês gostem dessa live de hoje. O tema ele é bastante interessante, né? Então, que vocês possam aí gostar da nossa live de hoje, tá bom? Então, só mais um pouquinho, enquanto o pessoal tá entrando. Boa noite, todo mundo tá me dando boa noite aí, boa noite, viu, para todos vocês. Boa noite. Boa noite, Isabela, tudo bem? Tudo bem? Joia? Joia. Então, gente, boa noite, né? Para quem está entrando aí, para quem já entrou, né? Para quem já me conhece, né? Mas para quem não me conhece, meu nome é Vânia, sou mentora de cursos, né, da Água Cursos, e hoje nós estamos trazendo aí uma convidada especial, que é a professora Isabela Etienne, né, que trabalha na área de tanatopraxia, e que vai trazer aí para a gente aí, né, um pouco de informações a respeito dessa área, que é uma área assim, muito interessante, que desperta muitos interesses. Nossa aluna aí, Isabela, está falando que as gatas estão aí. Obrigada, viu, Roseni? Obrigada, Roseli. Ela é da turma de sábado. Muito obrigada, viu? Então, Obrigada. hoje então, a gente vai estar falando um pouquinho desse assunto que é muito interessante, né? Para quem atua na área, para quem tem interesse para estar atuando na área também, né? Para poder conhecer mais um pouquinho a respeito do que é a tanatopraxia, né? Quais as aplicações dela, qual que é o objetivo dela, quando surgiu a tanatopraxia e qual que é a perspectiva do profissional ao entrar nesse mercado. A gente sabe que a tanatopraxia, né, Isabela, ela entrou para revolucionar, né, o mercado funerário, né? Isso com certeza. Então, desde o surgimento dela, né, o mercado funerário aí, ele foi agraciado pela essa técnica, né, que permite a preparação aí do corpo, do cadáver, para que ele seja velado com dignidade, com muito amor pela sua família, que possa dar o último adeus, tá? Mais uma vez, boa noite a todos vocês, né? Sejam todos bem-vindos a mais uma live da Água Cursos. Para quem não conhece, a Água Cursos é uma plataforma de cursos em AD, né, na área da saúde. Então, nós ministramos cursos na área da radiologia, na área das ciências forenses, das ciências mortuárias, da enfermagem. Então, está vindo muita novidade aí, muito material bacana que está sendo preparado, né? Aos poucos a gente está lançando na plataforma. Então, eu gostaria de pedir àqueles que ainda não seguem a Água Cursos para que possam seguir o nosso Instagram, né? Aqueles que ainda não seguem o nosso YouTube, que possam seguir, que é Água Cursos, né? Que sigam o nosso Facebook, que sigam as nossas redes sociais, tá bom? E quem gostar, né, desse vídeo, que comente, que compartilhe, que curta também, nos ajude a divulgar esse projeto. Interage, né, Vânia? Exatamente. E o trabalho desse projeto é muito bacana porque ele visa trazer informações, né, para estudantes, para profissionais, para pessoas leigas, poder estar adquirindo mais conhecimentos. Então, a gente já está aí quase um ano fazendo lives, dando mini cursos, né, e trazendo informação.
É o que eu sempre falo, a maior riqueza do ser humano é o conhecimento. E é uma riqueza que ninguém tira de nós, né? A gente vai morrer e vai levar esse conhecimento com a gente. Então, ele não é doado, né? Ele é adquirido. Né? Então, basta, né, a gente ter força de vontade. É o que eu sempre falo lá nas minhas redes sociais. Se você quer ser um profissional de sucesso, você consegue. Basta você se esforçar. E qual o caminho certo? É estudar, é buscar informações, é buscar conhecimento. E aí você vai crescendo, se tornando um grande profissional. Com certeza. Então, hoje a gente vai ter aí sorteio de brindes no final, tá? Eu vou pedir a Isabela no final, que é a nossa convidada especial, para ela elaborar aí 2 perguntas que eu vou sortear 2 brindes no final. E aí as 2 primeiras pessoas que responderem vão ganhar o brinde. Então, quem ficar até o final, né, fica aí atento que a gente vai fazer essas perguntas aí, sortear 2 brindes, tá bom? Em relação à certificação, gente, a gente vai disponibilizar mais para frente, tá? Então, aqueles que tiverem interesse, nos solicite via direct, que a gente vai estar enviando para vocês. E em breve, né, vai estar sendo fornecida novamente através do site, tá bom? Então, tá aí a nossa convidada especial, que é a professora Isabela Estiene. Eu gostaria que ela mesma se apresentasse, falasse um pouco dela, né, do profissionalismo dela, do tempo que ela está aí nessa área, né, que é tão interessante. E fala para a gente um pouquinho a seu respeito, Isa. Então, em primeiro lugar, boa noite. Eu quero agradecer a oportunidade de estar presente, né, de ingressar no campo de estudo da CNI para poder compartilhar um pouquinho tudo que eu venho aprendendo ao longo da vida, ao longo do segmento. E o segmento ele nada mais é do que matar um leão por dia. Só que a gente aprende a ser imparcial nos nossos dias, nas nossas ações, porque a gente tem que zelar por um todo. Então, a linha final da vida, ela cai justamente o que a tanatopraxia, o que o segmento do agente funerário, de um coveiro, permite, né? E a gente lida com pessoas que teve históricos caóticos em vida, então a gente precisa muito ser neutro nessa questão. Então, eu acho que a gente vai ter um rendimento bacana. Eu vi que tem uns alunos aí que estão entrando, eu agradeço também, galera. E o pouquinho que eu sei, eu espero de verdade fazer diferença. Eu estou no ramo desde 2017, sou extremamente apaixonada e, assim, venho buscando melhorar um pouquinho mais. E a mulher no mercado de trabalho, ainda mais nesse mercado, ela é muito... Ela sofre muito, né? Porque a gente vem do contexto social onde o homem era a massa de manobra, era a massa de operação. Então, assim, a gente tem que equilibrar para tentar destacar um pouquinho, né? E graças a Deus eu tenho corrido atrás, vocês me deram essa oportunidade também, e as coisas vêm fluindo aí, tá bom? Mais uma vez, sejam muito bem-vindos aí, galera! Aí, a Isabela é uma professora muito querida aí, né, pelos alunos, que é uma pessoa bastante espontânea, cheia de conhecimento, sempre disposta a ensinar, né? Tá trabalhando com a gente aí, tá arrebentando, né, Isa? Graças a Deus. Então, Isa, E vamos amanhã lá. nós Queria que você estamos lá, falasse viu? para a gente. Forte. Isso aí. Eu queria que você falasse para a gente um pouquinho o que é tanatopraxia, para quem não sabe exatamente, né, o conceito de tanatopraxia, o que é tanatopraxia e quando que ela surgiu no mercado funerário. Então, vamos explicar o conceito do surgimento. Nos anos aí de 1861 e 1865, a Guerra Civil Americana viu-se a importância de dar uma despedida digna aos heróis da nação, né? Porque naquele tempo não havia um tratamento, não havia uma despedida digna, enfim, perderam muitos combatentes e a caçada americana viu essa necessidade em dar essa despedida. Então, a tanatopraxia, ela deu o início de elaboração, tá, medicinal dela em 1861. Mas se a gente for para analisar todo um contexto, a gente vai ir desde a época das mumificações.
onde a gente dissecava os corpos para mumificar, né? Então, é um campo de pergunta muito vasto e muito elaborado, porque desde que o mundo é mundo, essa técnica, ela existe, tanto que a gente tem as múmias aí de referência, né? E o campo, a sociedade viu a necessidade mesmo na Guerra Civil Americana. E a importância da tanatopraxia, para quem não sabe, ou aliás, na verdade todo mundo no subconsciente sabe, ela é para dar uma despedida digna para o ente querido, né? Ela não tem o objetivo, ela nunca vai ter como finalidade sanar com o processo de decomposição, porque o óbito, quando ele acontece, a decomposição ela se torna ativa no organismo. Então, ela tenta neutralizar aquele desconforto, aquele odor e dar um aspecto mais natural para o ente querido, né? Então, ela vem mesmo para a questão estética, para a questão memorial. As pessoas que tiveram a oportunidade de ter aula minha, eu sempre inicio a minha aula perguntando qual que é o maior evento que a gente tem na história humana. E você tem ideia de qual que seja esse maior evento da história humana? Quem vai saber responder essa aí, gente? Quem está perguntando é quem entende da área, hein? Não tenta englobar, não, hein? Então vamos lá. Explicando um pouquinho, quando a gente fala que o maior evento histórico, a gente não fala em volume de pessoas. A gente fala de linha de sentimentos, né? Então, o maior evento da história, ele é o velório, porque uma pessoa que não se declarou, não pediu desculpa e está ali diante aquele corpo inerte, ela fica exposto a um sentimento que a gente não tem dimensão. Porque só quem passa por isso, só quem vivencia tem essa ideia. Então, quando a gente vem com essa pergunta de noção, né, do maior evento social, que é o velório, é quando a gente começa a analisar e falar, poxa, a última linha da vida, o último momento de despedida, ele é importante e ele sempre vai ser o último momento. Se a funerária peca num procedimento, se a funerária atrasa, se a funerária, enfim, falha com o profissionalismo, vai marcar esse último evento na vida da família, né? Então, ele tem uma importância assim extrema na vida das pessoas. Ou seja, o maior evento é aquele evento da perda do ente querido, né? E eu acho que o momento mais especial é o momento em que você vai se despedir da pessoa. Então, o que é interessante da tanatopraxia, que, como eu falei no início, ela entrou para revolucionar o mercado funerário, de modo que, através dos procedimentos dela, é possível preparar o corpo, né, do indivíduo para o velório, sem que ele entre em decomposição e que a família possa despedir o seu ente querido, né? De uma forma assim, como eu posso dizer, com bastante amor, com bastante carinho, né? Porque é a despedida, é o momento que realmente marca. E a Digna, né? tanatopraxia, ela permite, né, Isa? Ela permite, por exemplo, que uma vez que o corpo ele passa pelos procedimentos da tanatopraxia, né, que a pessoa possa velar seu ente querido sem a preocupação se ele vai entrar em decomposição, né? Se vai haver, por exemplo, sangramento através dos orifícios. E a pessoa, uma vez que é submetida à tanatopraxia, ela tem a melhor forma de tratamento, né? Aí depois a gente vai falar um pouquinho, né, da necromaquiagem, vai falar um pouquinho da ornamentação, do embalsamento, que são Da técnicas dentro da restauração facial, tanatopraxia. né? Isso que permite preparar o indivíduo da melhor forma, né? Então, a família escolhe qual procedimento quer que seja feito no seu ente querido, né? Então, ali é colocado o sentimento de amor. Então, os profissionais da Tanato, eles trabalham com amor. Aí você poderia perguntar, mas amor é uma pessoa que já se foi? Sim, porque ali era mãe de alguém, era pai de alguém, era filho de alguém, e a pessoa quer despedir
daquela pessoa. Então, o tanatopraxista ele prepara aquela pessoa de uma forma tão carinhosa para deixar a pessoa, como se diz, tão bela, né? Tão natural possível, para que a família possa guardar aquela última imagem, né, Isa? Isso que eu acho bonito. As pessoas da tanatopraxia, elas têm amor à profissão. E uma vez um colega nosso disse o seguinte: se você quer se tornar uma pessoa mais humana e aprender a ter mais amor ao próximo, entra na tanatopraxia, que ela vai mudar a sua vida. Aí eu queria agora, Isa, que você falasse para a gente o seguinte: com toda a experiência que você tem na área, o que mais te atrai dentro da tanatopraxia? Anatomia humana. O Tem corpo é ela. uma máquina fantástica. Agora O me diga uma corpo. coisa. Me diga uma coisa para os nossos alunos saberem. É possível ser um tanatopraxista sem conhecer a anatomia humana? Não, porque a Impossível, né? tanatopraxia ela lida com o corpo de forma direta e indireta. Então, para você ter uma forma indireta, você precisa ter o domínio da causa-morte. Você precisa analisar o que está entrando. Você precisa analisar a cultura, a religião, o estilo de vida que a pessoa tinha, o porte físico da pessoa que está ali inerte para você trabalhar. Então, assim, você precisa de fato entender a anatomia de forma direta e indireta. Porque a anatomia, ela engloba, sim, o corpo físico, mas ela também vem no aspecto cultural. É porque a gente envolve religiões. Então, o profissional de tanatopraxista, ele não é o dono do corpo. Ele executa exatamente aquilo que a família quer, né? Então, não tem como entrar no ramo da tanatopraxia sem despertar o interesse na anatomia humana. Isso aí é impossível. E tem que pôr a mão na massa, né? A mão na Com massa, certeza, digamos né? assim. E é possível um profissional atuar nessa área sem ter amor àquilo que ele vai fazer? Você acha que ele vai ser um bom Ô, profissional? Vânia, o que que acontece? Tudo que você faz na sua vida, se você não está disposto a se dedicar, você não desenvolve. Essa, eu acho que é uma se não é a única, que é uma profissão tabu. Quando a gente abre a boca para falar que a gente trabalha na área forense ou trabalha com manuseio do corpo, as pessoas perguntam, pô, como é que você come? Como é que você dorme? Como é que você vive? Então, são Como você perguntas consegue, né? que a gente vai lidando e hoje em dia é uma coisa natural. Eu racho os bicos, eu falo, velho, eu durmo até em pé. E realmente eu durmo em pé. Mas, enfim, dentro da sua pergunta aí, que eu me perdi. Porra, repete a pergunta que eu me perdi aqui, mano. Ai, ai, É assim mesmo, galera. É quem sabe faz ao vivo. com certeza. É verdade. Mas Então, repete a pergunta aí que eu me perdi realmente. se não tiver amor, gente, é impossível, Ah, porque você não vai cuidar daquele corpo exato. Porque o que que da maneira acontece, que Vânia? precisa, né, Isa? Tipo assim, A você questão pega. não é nem essa. A questão é que a morte ela é um tabu social, ela é um fator de tabu social. Então, ela não é uma profissão que você pergunte às crianças, ela vai virar e falar assim: ah, quando você crescer, você quer ser o quê? Ah, eu quero ser um agente funerário. Mentira. Até hoje eu não conheci nenhuma criança que falasse isso. A minha sobrinha morre de medo. Aliás, Com morri. Hoje em certeza. dia ela já vê com mais naturalidade. Então, esse é o tipo de profissão que se não tiver amor, cara, você não vai ver a questão do financeiro, porque você vai lidar com o corpo em estado de putrefação. Então, o corpo humano, Vânia, ele tem um odor ali, quando ele já está no estágio avançado de decomposição, que é muito difícil lidar. Sem contar que Então, vai chegar ali pessoas carbonizadas, né? Pessoas com morte violenta. Então, suicídios. você vai vivenciar tudo. Então, tem que estar preparado psicologicamente e tem que ter amor que você vai fazer, porque senão, não tiver amor e o psicológico não estiver preparado, você não vai conseguir atuar, né? Primeiro a gente Eu desenvolve já o tive alunos que respeito, quando chegou depois perto. o amor chega. Exatamente, eu já tive alunos que quando chegou perto de um corpo, desmaiou. Aí, em contrapartida, eu tenho A minha mãe, alunos. Eu tenho contrapartida. Semana passada, nós tivemos uma aula técnica
é que meus alunos ficaram admirados, assim, né? Nossa, é isso que eu quero mesmo, é aqui que eu me encontrei, é aqui que eu quero crescer, que eu quero ficar, e ficavam enlouquecidos. Então, sim, realmente é uma área muito Mas bonita nem todo de mundo se trabalhar. consegue. É verdade, poucos A minha mãe conseguem foi a prova disso. isso, mas a gente sabe que é uma área muito bonita de se trabalhar. Agora, Isa, eu queria que você Sim. falasse para mim, assim, quais são os procedimentos da tanatopraxia. Por exemplo, assim que a funerária ela traz o corpo para o laboratório, né, de tanato, o que inicialmente é feito? Como que funciona toda a preparação do corpo, desde o início até o final? Ó, parte de profissionais para profissionais, mas o corpo ele chega, primeiro eu identifico a declaração de óbito, a gente vê a necessidade de identificar o corpo e a gente vê a necessidade de identificar a roupa do corpo, né? Então, tem um termo que é um termo de autorização, sem esse termo a gente não executa nada. E é importante analisar o processo a ser desenvolvido, porque chega uma pessoa que tem barba aí há 20 anos. E você, como profissional, não analisou a necessidade da família e retirou a barba. Depois que você fez todo o tratamento, como que volta a barba da pessoa? Não Sim. tem como. Então, primeiro a gente tem que analisar o que o corpo pede. A gente identificou isso, a gente sabe o dia que aconteceu o óbito, a causa do óbito, o nível de estágio da decomposição que está ali no organismo da pessoa, aí a gente inicia o processo. Então, a gente coloca o corpo na mesa, a gente inicia com a higienização do corpo, depois a gente faz aí a incisão para pegar a veia, depois a gente vai e faz a dissecação da veia, enfim, pega a drenadora, injeta o fluido. Injetou para cima, injetou para baixo, massageou o corpo, a gente vem com aspiração abdominal, né? Termos técnicos para gente que já executou e que pratica é difícil usar. Então, assim, vou tentar ser mais romântica nas palavras. Então, a gente vem com o processo de aspiração dos fluidos que está no organismo da pessoa. Feito isso, a gente vem com um fluido que chama cavitário, deixa tratando o organismo da pessoa que veio a óbito, né, por um tempo, e a gente vem finalizando, né? A gente vem amarrando as veias, vem com o processo de aspiração nasal, com aspiração bucal, com o processo de tamponamento, e depois retira aquele líquido cavitário. Só que esse é um dos processos que pode ser feito, porque a gente vai tratar corpos necropsiados, a gente vai tratar corpos hepáticos. Então, sempre, antes de iniciar qualquer processo, a gente precisa entender a necessidade do corpo para aquele momento. Entendeu? E aí, por Entendeu? exemplo, dependendo da causa do óbito, né, é necessário fazer a incisão, né, abdominal, retirar os órgãos para aplicar o fluido para que ele possa aderir melhor, né, às cavidades. Em que situações, Na Isa, em que verdade, casos, isso, em que casos de óbitos há essa necessidade de fazer esse sisuro abdominal, retirar os órgãos para aplicar o fluido? Que a gente que não sabe que não é Vânia, qualquer óbito. Em que o situações? que acontece? Dentro dessa diferença toda, para a gente tentar entender, existem as SVOs, que são os serviços de validação ou verificação do óbito, que são serviços paliativos. O SAMU ele pode fazer o atestado do óbito decorrente a uma necessidade clínica, uma necessidade patológica, um infarto fulminante. O próprio hospital ele dá esse direcionamento do laudo, né, para a gente tentar entender. O corpo, quando ele vai para o IML, ele nada mais é do que o estudo causa-morte. Então, assim, quando o corpo ele vai para o IML, ele tem que ser analisado. Embora, quando eu morrer, eu não quero ir para o IML. Eu espero de verdade não ter que ir para o IML, porque o IML, assim, é um campo de exploração no corpo que eu não entendo. Tem muita coisa que eles fazem lá que eu não concordo. Então, quando o corpo ele vem necropsiado, que ele vem do IML, ele vem com a cavidade abdominal e com a cavidade torácica toda aberta. Então, como que eu vou fazer a absorção do fluido se eu estou com a cavidade aberta?
Então, eu tenho que dissecar todos os órgãos, eu tenho que cortar a cavidade ali, tratar todo o órgão de maneira separada. Entendeu? Então, a diferença aí são corpos que vêm necropsiados. Entendeu? E aí, de acordo com o óbito, é que vai saber qual o procedimento a ser realizado. E tem Exatamente. também, por exemplo, Exatamente. e quando a pessoa preenche aquele relatório, a família também ela escolhe se ela quer a talantopraxia, se ela quer a talantopraxia avançada, se ela quer higienização, né? Se ela quer uma necromaquiagem e tal. E aí, Bruna, né, o profissional vai fazer na de acordo com a verdade, solicitação da família, né? o agente funerário, ele dá esse direcionamento, todo o corpo, quando ele entra em óbito, ele tem que passar. Se você perguntar para um técnico, tem que fazer tanatopraxia, aquele técnico em são consciência, ele vai falar, esse corpo tem que passar pelo processo. Porque isso é a única Sim. garantia que a empresa vai ter diante a família. Só que a gente está falando em questão de poder aquisitivo. Então, tem funerária que explora isso. Tem funerária que quer lucrar muito, quer ter uma lucratividade exorbitante em cima da família e quer reduzir custos, porque só visa E lucro. acaba Então, incentivando a família a realizar N processos que nem que não necessitaria, tem né? Na verdade. necessidade. Às vezes, o agente, no momento de fragilidade da família, vende coisa que eu falo, cara, como assim? Então, assim, Não, eu é quero aonde isso, eu quero assim, né? é onde falta empatia humana. Vai ter família que vai chegar na funerária que vai querer tudo do bom e do melhor e tem condições para fazer aquilo. Mas vai ter família que o agente vai estar lidando e vai falar assim: poxa, vamos correr atrás do serviço social. Porque a pessoa ela quer estar dando a despedida digna para o ente querido, mas não tem poder aquisitivo. Então, assim, infelizmente, essa máfia, né? Falar isso é até meio pesado para mim como profissional, mas eu tenho o meu posicionamento. Essa máfia que é o setor funerário, eu não compactuo. Então, assim, eles vendem um produto de acordo com a necessidade financeira da família. Porque nenhuma empresa quer perder. Com Uma certeza. empresa ela tem Quer um vender o custo. melhor, né? Para o mercado funerário, o óbito acaba sendo um negócio deles, o ramo deles, né? Então, o que eles puderem ofertar, eles vão Mas ofertar, com certeza. Vai um pegar o momento de laboratório, ele fragilidade da família. é oferta e demanda. A sociedade, ela é assim. Então, aí a gente vai entrar com uma coisa de que, igual, eu não vou discutir o preço do gás, porque eu não entendo o preço de compra do gás. Mas as pessoas que me conhecem, eu falo, gente, eu domino a minha área. Infelizmente, quem não tem plano funerário e precisar negociar em algum momento, me procura. Porque eu vou estar aqui para negociar. O meu primo perdeu a filhada dele, Vânia. Eles estavam oferecendo o serviço funerário de uma criança de 2 a 4 anos a R$ 1.700. Eu falei, poxa, cara, o preço de custo daquilo ali, a empresa lucrando, sairia R$ 600. Só que a família estava no momento de fragilidade. Na hora, meu primo me ligou, eu falei, você tá doido? Não fecha, não. Então, a oferta e demanda, ela entra nesse aspecto. Infelizmente, é triste essa realidade, mas ela existe, né? Infelizmente, né? E E é bom muito. ressaltar, e é bom Uhum. ressaltar aqui que uma vez que a família pedir o tipo de serviço de talantopraxia, os profissionais eles têm que executar exatamente aquilo que a família vai pedir. Então, se a família pediu só higienização, eu não vou fazer a talantopraxia avançada, eu vou fazer a higienização. A família pediu um tipo de ornamentação, né? Eu tenho que fazer aquela ornamentação. Então, eu não posso fugir Olha só do para que você foi ver como é solicitado, porque que. isso depois dá problema para nós. Então, sim, o laboratório de talantopraxia tem câmera para todo lado, é tudo filmado. A gente tira foto do antes, durante, depois, porque se depois a família Depois, chegar e falar assim, por exemplo, uai, cadê a dentadura do meu pai? Meu pai foi com dentadura. Aí já foi tirado foto antes que a pessoa chegou lá no laboratório sem dentadura. Então, o laboratório ele não tem que se responsabilizar se eles perderam a dentadura no meio do caminho, se a família perdeu. Né? Então, para garantir a funerária, né, Isa, tem todo esse cuidado é. aí, esse procedimento, né, para a gente poder respaldar. Então, assim, e a gente tem que ter Vânia, esse cuidado realmente de preservação
do laboratório, porque isso pode até levar um processo se eu O respaldo da funerária descumprir é justamente por com isso. o procedimento, né? O respaldo da Aí eu funerária, queria que ele vem você justamente falasse, por... Pode falar. não é porque eu só acho que sua internet está dando uma travadinha, mas assim, Ah, queria que você falasse para nós agora o seguinte, a questão da necromaquiagem, né? Qual que é a importância dela, da necromaquiagem? Na verdade, a gente sabe para que ela serve, mas assim, qual a importância dela? E outra coisa, na sua experiência, já teve algum corpo em que a família não solicitou a necromaquiagem? E antes de você me sim. responder isso aí, né, porque tem pessoas aqui que são leigas no assunto, que você falasse para a gente um pouquinho o que é necromaquiagem. Aí depois você entra com essa resposta que eu te fiz, essa pergunta, perdão, que eu te fiz. A necromaquiagem, ela é a maquiagem no corpo. Então, ela é a finalização da execução do serviço. Qual que é o objetivo dela? Dar um aspecto natural. Lógico que o tanatopraxista não é um Dr. Ray da vida. Ele não é um cirurgião plástico, mas ele vai dar o melhor dele para trazer uma última lembrança para o filho que perdeu uma mãe, enfim, para aquele momento, para aquela situação. Então, Vânia, essa questão de necromaquiagem ela é muito delicada, porque eu, Isabela, vejo que aquele corpo está muito pálido. Eu vou lá, na finalização, passo um pó compacto no corpo. Só que aquela senhora que veio a óbito, ela era da Cristã do Brasil. Eu mando a senhora com um batonzinho cornude e um pó compacto pro velório. Eu desrespeitei o corpo, eu violei o corpo, eu cometi um crime que é a prática do vilipêndio. Se ninguém me autorizou a fazer isso, eu fiz na base do meu achismo, não existe. Porque a gente tem que respeitar a necessidade do corpo e a necessidade da família. Por exemplo, se eu morrer e minha mãe mandar passar um batom vermelho, ela tá violando meu corpo, minhas regras. Mas a necessidade é a da minha mãe. Embora eu não, em vida, eu não uso batom vermelho, enfim, não é uma coisa que as pessoas me veem habitualmente, mas se a minha mãe falar, olha, vai passar, a necessidade da família, da palavra da família, foi de extrema valia. Sim, Embora eu não quisesse, mas vai ser indiferente, né? exatamente. Então, assim, não adianta rir não, Lorraine, você tá ligada. Então, o que que acontece? A gente executa exatamente aquilo que a família pede. Então, o necromaquiador, que normalmente é o ornamentador dentro de um laboratório, ele vai executar aquilo que a família pede. Embora aquele corpo apresente uma necessidade, sim, de tirar a palidez, de tentar dar uma estética melhor, entendeu? Só que tem como, nessa finalização, dar uma estética melhor para o corpo. Vamos supor, amarração da boca. Já teve casos que eu tive de ir no velório para corrigir a amarração da boca. O cara chegou lá, pô, vovô tá rindo. Ou isso aí, para quem está executando a técnica, é maravilhoso ouvir, né? Então, assim, não teve maquiagem. Então, teve uma prática diferente, onde deu um aspecto que tranquilizou a família. Então, ela entra com essa questão delicada, entendeu? Isso. É aquela questão que a gente falou, né? Do respeito e de cumprir a solicitação da família e o respaldo que a gente tem, né? De não deixar de cumprir e nem alterar o pedido da família, porque isso gera processo, né? Exato, Isso gera processo para o exatamente. profissional, para o laboratório. Então, a gente tem que ter todo esse cuidado. Então, a gente sabe que a E NECO. tem razão, né, Vânia? Exatamente. Então, a gente sabe que a NECO é uma área da tanatopraxia, cujo objetivo dela, né, Isa, é melhorar a aparência da pessoa, tirar a É, palidez, às vezes passar um batom cor de boca para dar um batom aspecto melhor, uma base bem suave, né? Tem casos que a família pede para esmaltar, né, as unhas com para nude, pintar né? cabelo. Isso, pede para escovar o cabelo. Tem casos que a família manda foto e fala assim: eu quero que você arrume o cabelo da minha mãe do jeito que está na foto. Aí a, né, como a criadora ela tenta fazer, né,
o mais próximo possível, né? E atender à necessidade. E aí, quando vem a ornamentação, né, Isa, que a pessoa passa pela, né, com a maquiagem, que vem um procedimento da ornamentação, dá outra vida ao indivíduo, né? Porque quando a gente vê ele sendo, né, submetido à tanatopraxia, a gente assusta um pouco. Nossa, que isso? Mas aí depois que você vê ele pronto, né, com maquiado, ornamentado, você vê como que a pessoa muda o aspecto. Tem pessoas que ficam belas durante o velório. E tem umas que às vezes a gente olha e fala assim, nossa, a pessoa ficou bonita, né? Porque não sabe por trás do tratamento que ela teve. Mas são tratamentos de acordo com a solicitação da família. Ah, eu acho que ela está muito pálida, eu vou passar um batonzinho cor de boca, eu não posso fazer isso, a família não pediu. Se chegar na hora, a família falar assim, quem autorizou passar o batom de boca? Vai dar problema para mim, vai dar problema para o laboratório. Então, não pode, a gente tem que respeitar a solicitação da família. E automaticamente, eu estou respeitando o cadáver. Né? Porque no momento ali quem é responsável pelo cadáver é a família. Então, é um momento difícil, é um momento de dor. Às vezes a pessoa ela faz solicitações que às vezes ela nem está ciente do que ela está pedindo, porque a pessoa psicologicamente está abalada. Aí depois que passa, pensa, nossa, eu podia ter pedido para passar um batom cor de boca, eu podia ter pedido para passar um blanche, eu podia ter pedido isso, aquilo, ou eu não poderia ter pedido, né? Então tem essa questão. Agora, além que a ornamentação, né, Isa, dá aquela vida, né? Aí eu queria que você falasse para mim agora um pouquinho, se alguns dos modelos, só para as pessoas conhecerem que existem vários modelos de ornamentação, né? Quais os... Oi? Pode só falar. Você citar para a gente, assim, alguns modelos e se há variação de custo para cada tipo de modelo. Na verdade, a gente está tratando, em Minas Gerais, a gente trabalha com as flores naturais da época. Mas na região do Nordeste, no Rio de Janeiro, eles costumam trabalhar com o manto pronto. Isso é uma questão da cultura regional mesmo. Mas vamos lá, a gente tratando da questão de flora, a gente sabe que tem uma variação, né? A gente sabe que tem flores que são mais caras. Então, o modelo padrão mesmo é uma rosa chá, é uma rosa branca, é uma rosa rosa, uma rosa vermelha, um tanguaster, é um crisântemo amarelo, um crisântemo branco, que é aquelas florzinhas. Mas eles só entenderam a necessidade da ornamentação no corpo para tentar inibir o odor do corpo durante o velório, aonde a ornamentação se tornou estética e visual. Mas quando inventaram a ornamentação, foi para tentar minimizar. Tanto que as pessoas que são mais antigas falam assim, ó, cheiro de morto, associa a flor àquele cheiro. É verdade. Então a gente trabalha com essa questão, mas o objetivo da ornamentação, ela veio justamente para tentar inibir esse odor. Então, dentro do padrão da ornamentação, que são essas flores que eu falei, ela fica dentro do preço. Mas se a família quiser tacar eu já fiz um caixão que eu tive de usar aí 120 rosas, branca e vermelha. A família pagou o manto lá pra gente e a gente executou. Então, assim, vai de acordo com a necessidade da família para aquele momento. Né? Tem pessoas que já gostam de uma ornamentação mais simples, outros de ornamentação mais forte, digamos assim, né? Formatos de cruz, vários tipos de modelos. Ô, Vânia, na verdade, isso aí caracteriza muito a forma como a pessoa lidava em vida. Então, tem gente que é extravagante. Enfim, a família tenta respeitar aquele último momento da forma como a pessoa era. Não, verdade. Né? Isso aí é o certo, assim. Isso. E o que você falou é muito interessante. Como que a ornamentação ela dá vida ao corpo do indivíduo, ela realça, né? Porque a primeira coisa que chama atenção é a ornamentação, que seria, entre aspas, a decoração. Agora está surgindo algumas perguntas aí. Eu vou pedir ao pessoal para ter só um pouquinho de paciência, que daqui a pouquinho eu já vou passar as perguntas para a professora, tá bom? Isa, então vamos lá. A gente já falou do procedimento, a gente falou da necro, da ornamentação. Agora eu queria que você falasse para a gente o seguinte: o que é embalsamento e em que situações, né, deve-se fazer o embalsamento no corpo do indivíduo?
Uhum. A diferença do embalsamamento para tanatopraxia é a questão de exposição ao tempo de velório. A gente não vai tratar um corpo que vai ser velado por 24 horas a um tempo curto, da mesma forma que a gente vai ter que enviar um corpo lá para os Estados Unidos. A gente sabe que o tempo de exposição ali, enfim, a questão climática também vai interferir de forma direta. Então, a forma de seção do fluido no organismo, a forma como a gente vai tratar a drenagem do corpo, a forma como a gente vai deixar um corpo no manuseio mais por etapas, ele entra com essa diferença. Então, a danatopraxia, ela vai me dar um fluido, ela vai me dar um serviço, uma drenagem ali que vai conseguir dar esse respaldo nesse período de horas, e o embalsamamento ele vai ter que ser mais delicado, mais detalhado. Porque quando o óbito ele acontece, automaticamente ele passa por um processo de transporte, que a gente chama de traslados. Só que vai ter casos que a gente vai trabalhar com traslado aéreo e terrestre. Então, tem família que vai ter o dinheiro para levar o corpo para o Rio de Janeiro e tá tudo ok. Às vezes até Só que a para outro gente tem. país, né? Exatamente, onde a gente tem a diferença entre o aéreo e o traslado terrestre, né? Então, assim, a gente entende que o tempo vai ser maior. Então, a gente precisa respaldar a característica do corpo para poder chegar na família. Então, cada técnico, você pode fazer essa pergunta para 1.000 técnicos. 1.000 técnicos vão te dar respostas diferentes. Mas, assim, porque cada um entende que a necessidade dele executar para dar o resultado X é daquela forma. Só que o que diferencia mesmo é a finalização do serviço. E qual que é a finalização do serviço? O óbito aconteceu, na maioria dos casos a família trata ele como um problema. E a família só fica feliz, entre aspas, porque ninguém tá feliz, né? Mas só fica aliviada com aquele processo quando ela sepulta o ente querido. Sim, com certeza. Então, vai ter sepultamento que o óbito aconteceu hoje, o sepultamento aconteceu ontem, o sepultamento é hoje, tá tudo ok. Que normalmente em Belo Horizonte a gente trabalha dessa forma. Mas vai ter situações que a família vai passar por aquele processo mais demorado. Não, verdade. Então, o laboratório, ele tem essa necessidade de de elaborar mais o serviço, né? Porque Sim. sabe que é um serviço que tem uma demanda maior. Isso, e na verdade a vantagem do embalsamento é que ele ajuda a preservar, né, o corpo por mais tempo, Melhor sem entrar no processo da decomposição, porque às vezes a pessoa decomposição. morre aqui, aí vai para outro país, depois de 7 dias é sepultado. Então, a grande vantagem é que o embalsamento ajuda nessa preservação e evitar, né, a decomposição. Outra coisa que eu E queria te perguntar é o seguinte: é, é, quando você vai fazer o procedimento da Tanato, né? Tem uma pessoa que está perguntando o seguinte: qual é a artéria que pega para fazer a incisão, para poder colocar a cânula, remover o sangue e aplicar os fluidos, né? Ela quer saber exatamente, ela está perguntando exatamente como saber onde pegar, qual artéria que vai pegar. Ô, Vânia, cada laboratório ele vê a necessidade de um ponto de pegar, mas normalmente a gente pega aqui pela região do pescoço mesmo, e alguns alunos eu soube dar essa dimensão, porque quando a gente pega a carótida, tem uma veia que ela é similar, ela brilha Ela mais, aparece. mas a espessura e a rigidez é a mesma. Então a gente tem que saber interpretar, porque se a gente coloca o fluido nela, a gente matou o serviço. Então, primeiro, a gente pode pegar a femoral, a gente pode pegar aqui, a gente pode pegar aqui e o resultado vai ser o mesmo. Mas a questão é saber diferenciar. Essa veia que não deve ser pega, ela é mais luminosa. E a outra já é mais. Ela é um branco, mas sem brilho. Então a Mais gente vai ofuscada, pegar né? Mais ofuscada. isso, isso. Então é a única pegadinha que a gente tem nesse processo de pegar a veia é por isso. Tá. E quando a gente tem os primeiros contatos com o corpo é mais difícil. Só que talvez quem não atua na área vai ver como ofensa, mas quando eu tenho a oportunidade de pegar, eu não vou ficar ali secando o corpo, não. Eu vou meter o dedão, pegar a veia com o dedão, por quê? Eu já sei o tipo de veia que eu quero, eu já sei mais ou menos onde ela tá,
e pronto, eu vou pegá-la com o dedo. Então, isso a gente vai aprendendo ao longo da prática mesmo. Tá? Mas é mais comum, por exemplo, pegar artéria carótida ou pegar a veia jugular. Existe uma regra? Ou isso é um protocolo que varia de laboratório para laboratório? Como que é? Varia de laboratório para laboratório, de profissional para profissional. Porque se for para analisar o contexto, todo profissional ele prefere pegar femoral. Pelo menos os mais antigos de profissão. Porque é uma coisa mais objetiva, é uma coisa mais rápida. Só que tem um laboratório que não aceita a prática na femoral. Então, assim, é uma pergunta que oscila muito de pessoa para pessoa, entende? Porque quando as pessoas começam a praticar, ela vê a necessidade que a empresa tem, e a gente tem que respeitar isso também, mas também vê a elaboração do serviço. Porque o resultado final ele vai ser o mesmo. Entendeu? Os casos mais comuns é realmente a gente vê eles pegando, né? Artéria, às vezes a região do pescoço. Agora, fala para Em Belo Horizonte costuma ser pelo pescoço, mas no Rio, por exemplo, é perna. Então, assim, depende, é protocolo mesmo, né? Agora, me diga uma coisa. A gente sabe, né? Que um dos produtos, não é medicamento, porque é medicamento para paciente, né? Então, para cadáver, a gente fala produto. Que um dos produtos usados para tratar o corpo do indivíduo, para impedir a decomposição, é o formol. Além do formol, qual outro fluido é usado, né? Qual outro produto é usado para ajudar nesse processo de impedir a decomposição e manter a preservação do corpo? Vânia, deve ter uns 7, 8 anos, mais ou menos, o formol ele está proibido, né? Então, o processo de formolização ele foi substituído pelos fluidos arterial. Só que dentro dos fluidos a gente tem a diferença entre o fluido arterial comum e o fluido arterial hepático. A coloração, cada laboratório vai ter o seu. Então, ele não é uma regra fixa, porque às vezes o aluno ele chegou no laboratório, ele teve um contato com o fluido arterial de cor vermelha e o calcário de cor azul. Outro verde. Então, a questão da coloração, ela não impede. Só que, anos atrás, usava-se a técnica do formol para aplicação, porque era a única que a medicina, que de certa forma é a medicina, né? A ciência, expôs o profissional aquilo ali. Então, a gente tem os fluidos, o arterial comum e o arterial hepático. Só que cada fluido ele vai ter o seu tipo de concentração, onde a gente precisa de fato analisar a necessidade que a gente tem, a necessidade do corpo para poder injetar o fluido. É verdade. Entendeu? Tem uma pessoa perguntando em que casos se deve fazer a identificação do corpo. Todos os casos. Por exemplo, chega no IML, que vai fazer a necrópsia. Qual é o objetivo da necrópsia? É identificar a causa da morte. E quando a família vai, né, buscar o seu familiar, digamos, ou ver se ele se encontra no IML, se é a pessoa que ele procura, ele tem que identificar o corpo, porque o IML não vai liberar o corpo para o laboratório sem a família identificar. Né? A família tem que identificar para o IML autorizar a funerária a buscar o corpo e levar para o laboratório. Então, no IML ele é identificado, no laboratório de Tanato ele é identificado. A gente tem que entender, gente, que é um processo muito cuidadoso, né? Desde o início da chegada, quem vai para o IML, desde o início da chegada no IML, desde a saída para a funerária, a chegada no laboratório, a saída do laboratório, corpos que não são necropsiados, vão direto para o laboratório, do hospital para o laboratório. Tem todo um segmento, né? Um protocolo a seguir. Então, é uma área que realmente a pessoa tem que ter um profissionalismo, tem que ter cuidado com esses detalhes, porque, né? Corre o risco aí de, né, a pessoa depois fazer algo ilícito e depois ter que responder por um processo. Tem uma pessoa perguntando o que é morgue. Morgue é a mesma coisa de necrotério. Mesma coisa de necrotério. Agora, Isa, uma pergunta para você. No caso isso é pessoal, viu, Vânia? Isso é pessoal com a Renata. Ela entende o que eu estou falando. Exatamente. Agora, é uma pergunta para você. Um bebê que faleceu com o oitavo, que estava no 8º mês de gravidez, tem que fazer
a identificação da criança? O que eu entendi da Ô, Vânia, pergunta foi isso. o que que acontece? O corpo, quando ele, né, trata-se de um neonatal, a gente diferencia um natimorto, a pessoa que morreu no ventre. Então, ele se torna um natimorto de determinado pai e de determinada mãe. Ele não teve a identificação porque ele morreu no ventre da mãe, né? Então, quando a criança acontece o óbito, depois que ela respira no nascimento, aí ela caracteriza um nascimento decorrente a óbito. Então, toda criança, ela tem essa classificação sendo natimorto ou um registro direto. E sempre quando for natimorto, é natimorto de determinado pai e de determinada mãe, porque morreu no ventre, entendeu? Uhum, entendi. Agora tem outra pergunta. A pessoa está perguntando o seguinte: como fica, né, o psicológico do profissional da Thanato lidando diariamente com a morte? Ô, Vânia, o segmento forense, ele é bem dividido, ele é bem pesado. Ou a pessoa ela é viciada em droga, ou ela é alcoólatra, ou ela é viciada em remédio. Eu, no início, eu fui viciada em remédio. Eu vivia dopada. Quem me ajudou muito com essa questão foi a minha namorada. Então, assim, ela brigou muito comigo e eu fui parando de usar esse uso dessas medicações. Isso há 4 anos atrás. Então, assim, o psicológico, constantemente a gente vai sofrer oscilações. Só que o profissional, ele entende que ele está lidando com a morte. O salário dele vem da tragédia. Eu vou ficar chorando todo dia? Não. Mas vai ter casos que vai sim abalar o profissional. E recentemente eu passei por esse processo de abalamento. Liguei para minha mãe e falei, cara, eu tô mal. E assim, eu chorei, eu fiquei o dia inteiro segurando a onda com a família. Fiquei o dia inteiro resolvendo, mas no final do dia eu chorei, porque eu também sou humana. Só que eu tenho que entender que o meu salário é da tragédia. Então, eu entendo a dor da família, respeito a dor da família e procuro não focar nisso. Eu sou imparcial quanto a essa questão. Então, não é que o profissional ele se torna frio diante a morte, mas é porque eu entendo como uma falta de respeito eu chorar diante um corpo de uma pessoa que eu nem sei quem que era. E outra questão também, se eu vou num velório, o cara ele tinha uma mulher muito neurótica, muito problemática. Chega uma mulher que a mulher dele nunca viu na vida e vai chorar ali perto do caixão do marido, a mulher que tá viva vai querer bater na pessoa. Com certeza. Então, assim, a gente se torna imparcial nesse aspecto. Entendi. Entendeu? Ok, outra pergunta para você. A gente falou aqui, mas vamos fazer de novo. Pergunta da Ana Caroline. Quem trabalha nessa área tem que fazer exatamente o quê? Acho que aqui se perguntar assim, que tipo de curso e qual é a faixa salarial atualmente? Então, vocês querem a verdade ou vocês querem a mentira? Você fica mediana. Então, mediana aí tá na casa dos R$ 1.500. O profissional que ele quer entrar na área, não necessariamente ele tem que ter curso, porque a área ela dá oportunidade para um agente funerário, ele dá oportunidade para um motorista, ela dá uma oportunidade para o coveiro. Só que quando a gente trata de manuseio do corpo, a gente precisa ter um domínio teórico. Então, o profissional que ele tem vontade de ter esse domínio teórico, ele faz o curso da anaplexia e se lasca na vida. Porque ou ele ganha muito ódio da família ou ele ganha muito apoio da família. Porque, assim, a gente abre mão de feriado, a gente abre mão de Natal, Ano Novo, domingo, para viver a profissão, cara. E a gente realmente casa com a profissão. Porque, assim, a gente, em muitos dos casos, a gente tem hora de pegar, mas não tem hora de largar. É verdade. Então, se a gente for viver só o salário, não vale a pena. É muito mais além. Só que tem que ter profissional para fazer isso. Se não tiver, e aí, como é que fica? Se você morrer, vai ficar à mercê? Não. Então, tem pessoas capacitadas para fazer, cara. E Deus deu um dom para cada um. Eu soube ter esse dom, mas assim, às vezes eu choro, às vezes eu brigo, eu falo assim que eu vou mudar de área,
que eu não quero isso mais pra minha vida, que eu tô cansada de funerária, mas aí eu falo, ai, velho, eu amo laboratório, eu amo mexer com música. Quando tem um dom e você faz a sua função por amor, não tem como mudar, né? Vânia, na verdade, é que eu não tenho muita paciência pra lenga-lenga de vivo, não. Então eu descobri, porque graças a Deus a pessoa morreu, ela não vai me responder. O cadáver não te dá trabalho, não te aborrece, isso que é a grande vantagem das ciências forenses. Ainda bem, já pensou? Se eu tô no laboratório, se eu tô no laboratório, eu dou bom dia pro morto e me responde, quem vai estar morto é eu, minha filha. Ainda com certeza. Com certeza. Ô, Isa, só complementando aí para essa pergunta, igual você falou, não necessariamente precisa ter o curso, mas é bom só ressaltar que se você puder fazer o curso de tanatopraxia, ele vai te dar um conhecimento teórico para você chegar lá no laboratório e aprender a prática sabendo a teoria, né? Então, isso vai isso vai te dar a prática ela é constante. Aí, tipo assim, isso vai te dar um diferencial, né, a mais para poder atuar na área. Agora, outra pergunta. Inclusive, quem quiser entrar para minha turma, viu? Tá. O bagulho é louco. Isso. Agora, o Eduardo está perguntando o seguinte: Isabela, o que te motivou a trabalhar nessa área? Então, eu passei em medicina em 2013, eu não pude fazer por questões financeiras. Minha mãe ela não tem um poder aquisitivo para me bancar. Então, assim, eu sempre gostei dessa questão de corpo humano. Sempre. Aí um dia eu fui fazer a visita em determinada escola técnica e eu vi um coração pela primeira vez. Cara, foi amor à primeira coração. O miocárdio, assim, quando eu vi um coração, eu falei, caralho, que trem louco! Eu fiquei, assim, maravilhada. Aí eu vi que era pra mim. Mas aí, quando eu peguei o primeiro podrão também, eu desanimei. Eu falei, não quero isso pra minha vida mais, não. É complicado, são indivíduos diferentes, né? Uma pessoa comentou assim, provavelmente deve ser da tanatopraxista, né? Tateja Naires, dizendo o seguinte: a melhor forma é tentar separar trabalho da vida pessoal, né? Ou seja, dar a porta para fora do laboratório, não lembrar o que fez no plantão. É uma maneira da pessoa não envolver psicologicamente, né? Aí a Roseli está perguntando o seguinte: para ser coveiro, qual curso tem que fazer? Existe um curso? Primeiro tem que ter coluna. Não, né? Que eu saiba, não. Tem que ter coluna e força de vontade de trabalhar, porque você vai pegar corpo com a estatura padrão, mas você está entendendo que aquela estatura padrão, ela já tem um peso designado ali, e a gente vai entender também que todo o processo por trás daquela estatura padrão, a urna, a ornamentação, o manto, tudo que cobre ali vai dar um peso maior, então se a pessoa não tiver condições físicas boas, já descarta daí. Aí a gente entra também com a questão de diferenciar psicologicamente, porque o coveiro ele vai lidar com situações extremas. Quando eu perdi o meu irmão, eu fiquei o velório inteiro sem chorar. Algumas pessoas que convivem comigo, tá na live, sabem disso. Mas quando foi para sepultar meu irmão, eu desabei. Então, assim, eu acredito que para um coveiro ter uma estrutura psicológica tem que ser ainda. Eu não tenho condições nenhuma de ser coveira. Tem que ser muito forte mesmo. Exatamente. Correto. Agora, uma outra pergunta para você. A Morena está perguntando assim: quando chega um corpo já duro, ou seja, com rigidez muscular, né? Qual é o procedimento a se fazer na tanatopraxia? Vânia, a rigidez cadavérica ela não é uma regra. Cada corpo ele vai ter sua condição patológica para o momento, aonde vai ocasionar o tipo da causa-morte, uma série de fatores. Mas quando a gente pega processos de corpo rígidos, a gente vai fazendo manuseio. Só que assim, a gente não é pago para quebrar nenhum corpo, porque a gente vai descaracterizar aquele corpo. Então, às vezes a pessoa ela tinha alguma deficiência, a gente não sabe. Então, a gente precisa analisar a realidade do corpo para ver se aquilo é uma rigidez cadavérica ou uma deficiência. Então, assim, a gente no manuseio a gente tem que ser imparcial. A gente analisa, vê se é porque a pessoa ela viveu com a pessoa com aquela fragilidade a vida inteira no movimento. Aí chega o profissional sem saber e puxa, quebra. Como assim? Verdade. Então a gente precisa muito analisar. Então, talvez se eu Cada caso é um caso, né? Se eu responder isso aí e algum aluno meu
Tá, vai falar, pô, minha professora falou na live. Não, não é bem assim. A gente precisa de fato analisar. E, Lulu, você pode fazer uma aula experimental? Aí eu tenho que ver com a Vânia, né, Vânia? Deixa a Lulu fazer uma aula experimental. Eu vou pensar, tá? Te respondo depois, viu? É, Ô, Lulu, se ela não deixar, você outra vai lá em casa coisa. que eu te dou a aula, viu? Isso, Mas pode você tem que deixar. pagar a conta. Tá. É, outra coisa, a Jana está perguntando o seguinte: ela ouviu falar que embalsamador ganha bem, isso é verdade? Ganha mais do que o tanatopraxista? Agora eu não taxista. Aí é onde talvez a pergunta dela seja um pouco. Acredito que não sei se seja ou não, é o taxidermista. A pessoa que faz a taxidermia, ela vai lá e embalsama o animal, faz o palhamento do animal. Então, assim, o tanatopraxista ele vai saber embalsamar o corpo, mas ele também vai saber tratar o corpo. Então, o que é ganhar bem para você? Porque dependendo da coisa que você vê, quando você vê uma varejeira saindo do corpo humano, não tem dinheiro que paga o nojo que o profissional está exposto. Primeiro que a gente está falando de uma condição de vigilância sanitária. Porque o corpo ele está exposto ali a várias bactérias no sistema, enfim, uma série de fator que não, dinheiro nenhum tem hora que paga. Não, com certeza. Né? Outra coisa que eles Entendeu? estão perguntando, tá cheio de pergunta aqui para você, tá, Moura? Estão perguntando o seguinte: qual que é a carga horária do tanatopraxista? Se trabalha todos os dias, se é 12 por 36. Antes de eu entrar aí, só posso contar um negocinho para vocês? Tem uma certa pessoa, sabe? Certa pessoa que ela trabalha tipo assim, 24 por 48, né? Aí eu tenho que ficar assim. Trabalho de casa, Aí na minha assim, folga. Isa, quais são os dias de folga? Aí aquela dificuldade. Às vezes a mulher trabalha Até hoje eu não respondi. né? Aí eu tô precisando de você para dar uma aula para mim. Aí deixa eu olhar aqui. Aí aquele monte de data de folga. Aí pior que eu penso, se você não trabalha não, fica mais de folga. Então, assim, Então, vamos lá. eles que não sabem tanto que trabalha por trás, né, Isa? Mas conta aí pra gente, qual que é a carga horária? A sua eu já sei, né? Então, Que vai estar na escala 12 por 36. Tem funerária que vai trabalhar na escala 24 por 48, que é o meu caso. Tem funerária que é 24 por 72, que inclusive, quem quiser me contratar para essa escala, eu tô disponível. A mãe tá online, tá? Por favor, me chama. No meu caso, eu trabalho 10 dias no mês. Então, assim, glória a Deus que eu folgo 20 dias. Mas vai ter situações que dia das mães eu vou estar trabalhando. Ano passado, dia 24 de dezembro, eu estava dentro de uma funerária. Isso ninguém vê, né? Os gole que eu bebo, todo mundo... Não vê que folga, que trabalha 10 dias por mês, mas não vê o que você passa na sua rotina de trabalho, né? Então tem isso, né? Então ninguém pode julgar, né? Outra pergunta para você. O laboratório de tanatopraxia, ele é higienizado constantemente para manter condições salubres para o profissional da Tanato? Na verdade, Giovana, primeiro, não adianta o dono do laboratório dar todo o material para a pessoa higienizar o local de trabalho e o profissional não fizer. Então, se a pessoa, a empresa, ela dispõe, igual eu tive um laboratório aqui em Belo Horizonte que, enfim, todo mundo fala mal do dono, mas pode falar o que for, que o laboratório dele é diferenciado. Então, assim, ele dá de tudo bom e do melhor para o profissional trabalhar. Se a pessoa não fizesse, era porque não queria mesmo. Só que eu falo para todo mundo, embora a gente perdeu um ente querido, a questão patológica, a gente não tem que beijar um corpo, a gente não tem que ficar. Só que a questão da vivência ali, tanto que eu nem vou no velório, para não ter contato, porque eu acho nojento. Então, tem um laboratório que é nojento, que não vai dar essa condição, mas não adianta o dono do laboratório expor tudo bom e do melhor e o profissional ser porco. Uhum. Outra pergunta para ti. A Morena, né, a Bruna, né, minha aluna, né, Bruninha? Minha querida Bruninha. Ela está perguntando o seguinte: quando o corpo chega queimado, ou seja, carbonizado, qual é o procedimento de Tanato? Olha, a questão do corpo ser queimado é muito relativo, porque a queimadura ela é classificada, se eu não me engano, por 4 graus, né, dentro do trauma. Uhum. Tem o grau 1, grau 2, enfim. Aí a gente precisa analisar
o que o corpo vai nos permitir fazer. Mas tem situações que corpos que chegam lá carbonizados grau 1 e 2 a gente coloca para velar sem problema. Embora o aspecto da pessoa não seja o mesmo. A família ela também fica ciente da condição do corpo. Entendeu? Ok. Então, vai muito da. Porque tem casos aí de queimadura que o corpo está no sistema esquelético. Como é que você vai colocar um osso para velar no velório? A família não vai querer ter essa última imagem de um filho, de um pai, de um amigo. É verdade. Entendeu? Tá escrito assim, marcas cosméticas, está perguntando o seguinte, o necromaquiador, ele pode exercer a função do tanatopraxista e ele ganha salário separado, ou seja, o salário do necromaquiador é um, do tanatopraxista é outro, do ornamentador é outro. Isso oscila de várias empresas. Vamos supor, uma empresa muito conhecida é Grupo Zeu, né? Agora eu vou falar de uma empresa objetiva. Dentro dela, quem trabalha, ela tem 5 tipos de classificação. Se eu entro, eu sou agente funerário, eu sou ornamentadora, eu sou tanatopraxista, eu já atingi 3 graus de disponibilidade e de forma flexível para a empresa. Então, essa empresa ela vai entender que eu sou uma profissional grau 3 dentro da classificação. Mas tem empresa que você vai estar apto a fazer só isso. Só que no laboratório, normalmente trabalha sem um colega de trabalho. Enquanto um está pegando o corpo, o outro está ornamentando. Enquanto o outro está ornamentando, o outro está picando a flor. Então, assim, é um pelo outro. Se chega 10 corpos e todo mundo quer ficar livre ali de uma vez, joga os 2 corpos para a mesa, vai ser um diferencial. Porque o seu colega de trabalho vai terminar no mesmo horário que você. Então, você terminou de trabalhar o corpo na mesa, que seja fazendo asepsia, que seja fazendo tratamento ou embalsamamento do corpo, depois você finaliza no processo de ornamentação. Ou seja, o necromaquiador, ele sabe ornamentar, ele sabe preparar o corpo, ele sabe embalsamar, ele sabe fazer de tudo um pouco, né? Porque até mesmo porque, vamos supor, o necromaquiador faltou e precisa do tanatopraxista. E aí, quem vai ficar no lugar dele, né? É o contrapartida. O ornamentador faltou, o necromaquiador tem que saber ornamentar. Então, na verdade, tem que se saber um pouco. Agora, a questão salarial, creio eu, que varia, como a Isabela disse. Se você é o cara que sabe fazer de tudo, você vai ter um diferencial dentro do laboratório. Se você é uma. Isso. Se você trabalha ali só com neco, né? É outra coisa, né? Então. E vai até que forma que você está disposto a fazer plantão extra. Exatamente. Porque assim, o salário não é 1001 maravilha. Então, você se vira nos 30 ou você casa com a profissão para ter dinheiro, ou você vira um pouco na profissão. Isso. Agora, o Hudson Suriel está perguntando o seguinte: em média, quanto tempo leva o processo de preparação de um corpo? Teoricamente, eles falam que são de 60 minutos a 90 minutos. Mas, assim, eu já vi corpo sendo preparado com 20 minutos, com 15 minutos. Porque aquele corpo, ele aceitou bem o procedimento e o técnico também já está habituado a fazer aquilo. Então, se a gente for analisar na teoria, 60 minutos. Mas até 20 minutos ali, porque é uma linha de produção. Depende da habilidade do profissional, né? Eu já vi profissionais prepararem um corpo, né, com 40 minutos, meia hora. Já estava pronto para ser liberado. Então, depende da habilidade do profissional, né? Não quer dizer que um corpo tratado a 90 minutos vai ser um corpo bem tratado. E assim como um corpo que tratou com 15 minutos vai ser um corpo maltratado. Isso é uma questão de profissional mesmo. Porque eu já vi gente trabalhando em corpo 4 horas e fazendo um serviço porco. Não, pra você ver. Vai complica, né? Você já falou aqui, mas a Jéssica está perguntando assim, como é feita a preparação do corpo? Você já falou, mas só comenta um pouquinho aí, que talvez ela tenha entrado depois, né? Então, primeiro a gente faz... Esqueci o nome agora, incisão. A gente faz a incisão, a gente pega a aveia, a gente injeta o fluido, a gente pega a carótida, né? A drenadora para drenar o sangue. Alguns casos, alguns profissionais, eles vão lá e cortam a veia drenadora. Isso não serve de se fazer, porque se o corpo estiver coagulado, o fluido ele não vai passar pelo processo bem. Depois a gente vem com a questão da aspiração abdominal, da aspiração da cavidade nasal, da cavidade bucal. Depois a gente passa pelo processo de cavitário.
Depois a gente finaliza o corpo com tamponamento e fechando as incisões, a sutura, ou você corta a carótida, ou a traqueia, ou você amarra a traqueia, ou você não faz nada, só tampona. Então vai de cada um mesmo. Mas não é que tem uma ordem a se fazer. Mas porque a pessoa ela vai fazer aquilo que dá na teia, o que for melhor para ela fazer. Desde que o resultado final seja bom para a família e para a empresa e tá tudo certo. Na verdade. Aí uma pergunta pessoal para você, né? Há quanto tempo você atua na área? A pergunta é da Vanessa. Há quanto tempo você atua na área? 5 anos, mais ou menos. Tempo bom. Idas e vindas, e beijos. Agora tem uma aluna nossa em comum, a Elisângela, que falou o seguinte: amei minhas aulas com a Isa, duas profissionais juntas, Vânia, prof do coração. Oba, obrigada. Ai, que bom. Nós somos o pessoal do coração sabe dela, aí, ó, que lindo. Que lindo. O povo sabe que eu sou vida louca dentro de sala. Exatamente. Quarta-feira eu fui aplicar a prova, eu cheguei e escrevi no quadro. Você sabe contar? Não contem comigo. Henrique está perguntando o seguinte: em quanto tempo, em média, dura um curso de tanatopraxia? Depende, né? De cada instituição, né? Cada instituição. Com 2 semanas, finaliza bem. Isso, tem curso que tem 24 horas, da carga horária, tem os que são 80 horas, 60 horas, depende de cada instituição. Outra coisa, Isa, o tanatopraxista, pergunta da Liviane, o tanatopraxista é obrigado a preparar o corpo de um conhecido, por exemplo, se o falecido é seu conhecido, e você está ali, se você não quiser preparar, você é obrigado a preparar ele? Ô, Vânia, primeiro a gente está falando de uma ética profissional. Sim. Né? A gente trata com corpos de terceiro, a gente vê a condição real daquele corpo, a gente vê partes íntimas do corpo. Então, assim, a gente vê parte íntima de um ente querido nosso não é nada agradável. Então, a gente já trabalha com isso aí. Isso aí entra como uma questão de bom senso da empresa e do colega de trabalho. Perante a toda essa postura, a todo esse contexto, é proibido. Mas eu já vi situações de colegas de trabalho meu fazer vó, fazer pai, enfim, ele estava apto para aquilo e a empresa autorizou. Mas eu não acho certo a pessoa fazer, cara. Porque quando a gente trabalha com a dor dos outros, é muito mais fácil. Quando a gente tem que confrontar algo nosso, em algum momento aquilo pesa. Pesa demais. Com certeza. Surgiu uma pergunta aqui, a pessoa está perguntando o seguinte: como que é feita a questão da preparação? Por exemplo, a gente sabe que faz o tamponamento, né, para não ter extravasamento de sangue. Aí estão perguntando, todo o corpo, os olhos e a boca são colados e a boca ela só é colada e é costurada, ou é suturada, né? Ou às vezes é colada ou não é suturada. Então surgiu essa pergunta aqui. Ô, Vânia, a cola é um perigo dentro do laboratório, porque se a gente coloca em excesso, a gente muda a característica do corpo. A pessoa ela vai usar a cola na pálpebra, mas eu usei em excesso e eu fechei o olho da pessoa. Eu vou retirar os cílios e os supercílios. E aí, como é que faz? Então, assim, o ideal é que a gente tenha meios paliativos para fazer. Para que eu vou usar a cola se um pedaço de papel vai me dar a mesma estabilidade em fechar o corpo? Isso é de profissional para profissional. Ao longo da minha vida, eu vi que usar a cola não é tão ideal. Eu acho que assim, o uso da cola ele tem que ser moderado em alguns casos aonde a costura da boca não foi o suficiente. E na boca só. E mesmo assim, pouco. Porque a pessoa que não sabe o que acontece por trás da morte, eu estou falando em questões patológicas, assusta. Porque não adianta romantizar o processo de tanatopraxia, que ele não é um processo romântico. A gente lida com uma situação que assusta, a gente está violando alguém. Imagina você ver uma pessoa que você conversa ali todo dia, você olha para a boca da pessoa, você beija a boca da pessoa, depois você abre, tem uma linha, tem todo o processo ali por trás. Não é uma coisa romântica, entendeu? Uhum.
E tem casos também, né, Isa, dependendo assim da cavidade, do formato da boca da pessoa, é necessário a lei, né, por exemplo, protocolo, aí vai do pior de protocolos, né? Quando o laboratório tem um protocolo de colar a boca, às vezes, dependendo da região da boca da pessoa, a cola pode não segurar e abrir durante o velório. Aí tem aquela parte de, né, de fazer a sutura, dar o ponto para poder firmar e evitar que essa boca abra, né? Tem essa questão Né? Na também. verdade, a forma da aplicação da cola. É, A gente não tem um sistema mais de saliva. Então, se a gente aplica uma cola num corpo que ele ainda está com os lábios molhados, a gente vai alterar o resultado da cola, o objetivo da cola. A gente precisa limpar. Também não adianta a família chegar no velório e ficar palpando muito o corpo, não. Que isso aí a cola não, né, não faz isso tipo de mágica, digamos assim. isso. Então, aí a gente Isso. tem Outra pergunta, certo. por exemplo, uma pessoa que chegou hospitalizada, que teve punção venosa, a pessoa recebeu o soro, tem várias perfurações venosas, por que faz o tamponamento? Geralmente eles pegam a luva, né, e pregam por cima ali com a cola, né? Por quê? Por que esse procedimento? Você fala na mão? Onde que, por exemplo, onde a pessoa tomou o soro, né? Onde a pessoa tem perfuração de retirada de Na sangue. verdade, o corpo, quando ele recebe o fluido, quando ele recebe o líquido, que é o soro, em vida, a gente elimina o soro pela urina, pelo sistema lacrimal, pelo suor. O que acontece, ele só está com o líquido retido no organismo. Então, ele de alguma forma vai sair. Então, toda extremidade do nosso corpo que tem alguma saída, alguma agulha, alguma coisa, vai ter saída para aquilo ali. Então, o líquido ele está retido, aí o profissional tem que analisar o tipo de pele que a pessoa tem, porque um idoso tem uma pele mais fragilizada, o tipo de material que ele tem para usar. Então, Verdade. assim, a gente costuma usar uma colinha ali para inibir um algodão, mas a gente pode passar um plástico filme, a gente pode colocar esqueci o nome do negócio, agora uma faixa Isso. para dar uma estética pro Nos corpo. Então, tamponamentos, né, tem laboratório que coloca gás para fazer o tamponamento, outro que já coloca algodão. Então, algodão, normalmente mesmo é varia, algodão. né? Exatamente. A outra pergunta da Jana: se a família pedir para ver o procedimento que foi feito, vocês têm que mostrar? Não. Não é obrigado a mostrar, não. Isso aí é muito relativo, tá? Porque primeiro a gente está trabalhando com um local de trabalho, com uma metodologia. Se eu te mostrar e você não tiver acesso a como ocorre aquele processo, você vai achar que eu abusei, que eu usurpei, que eu fugi do que o processo me pedia. Então, vai muito do porquê que a família quer ver, Uhum. porque assim, né, nenhum laboratório de São Consciência vai passar, porque É. assusta, vai. A gente estava Então, assim, falando. depende muito do porquê, depende muito se houve alguma prática de vilipêndio, alguma alteração no aspecto natural. Vamos supor, eu virei o corpo na maca, o corpo apareceu um galo ali, pô, o corpo saiu do hospital, saiu do IML, ele não tinha um galo, a família tem essa ideia. Então a família quer ter acesso, por que aquele corpo tá com aquele galo? Aí tudo bem. Aí vai ver que houve um acidente no corpo. Mas tem família que vai achar que o profissional chegou e deu um turno ali no defunto. Tem casos também Então, que, por assim, exemplo, ao preparar o corpo, né, retira-se, por exemplo, o indivíduo que usa prótese, retira a prótese, né, aí faz aquele preenchimento e tal, para a boca ficar com o formato bonitinho e tal. Aí, se a família, por exemplo, pedir, cadê a dentadura, né? Conta para eles onde que é colocada a dentadura, Isa. sim, a gente não mente, não. Nem todo caso, a rigidez cadavérica, o tipo de situação do corpo, a gente vai colocar a dentadura. Quando a gente trabalha de um óbito de idoso que faz uso da dentadura, que normalmente é o comum, a gente está trabalhando com uma pele mais frágil. Então, o agente funerário, como profissional, ele não promete à família colocar a dentadura, não. Aí a empresa, o agente funerário, ele dá duas alternativas para a família. Caso não dê para colocar, ou devolve para a família, ou faz o descarte dela, ou então coloca ali na urna junto com a Isso, ornamentação. coloca debaixo da ornamentação, né?
É. Exatamente. A Bruna tá com a gente estava falando de cola aqui, né? A Bruna está falando aqui que quando o pai dela faleceu, a boca dele estava metade colada e ele quase ficou sem lábios, que ficou muito feio. Então, isso pode acontecer, né? De acordo com a Quando a forma que gente a faz pessoa o, colou, né? Quando a gente faz o abuso da cola, a gente vai pegar um algodão com álcool, vai limpar a boca da pessoa e tá ok. A gente conseguiu reverter um pouquinho aquele uso de cola. Então, a cola a gente precisa ter um pouquinho de cuidado em cima disso. É Que verdade. é isso, galera? Sextou pra vocês não, meu povo? Vambora! Não, as pessoas não querem parar de fazer pergunta. O negócio é esse. É, Enche de saxo, vamos ser felizes. exatamente. É o seguinte, a pessoa está perguntando assim, no caso de morte violenta, o indivíduo levou um tiro na cabeça, aí veio do ML, por exemplo. Aí qual é o procedimento? Tem que fazer abertura em cima da incisão feita no ML? Como é que é? Então, Vânia, quando o corpo ele vem do IML, ele tem sim essa abertura da região craniana, Já tem. da região abdominal. Então, eles fazem esse estudo lá. Depende muito do calibre da arma, né? Então, assim, tem condições que a gente vai conseguir fazer uma restauração oficial do corpo. Isso. Então, todo corpo que ele vem decorrente de uma morte truculenta, ele já sofreu uma exposição truculenta na reta final do óbito, que a pessoa ela sofreu uma prática de um homicídio na cabeça. Então, a gente imagina que às vezes a gente vê um corpo na rua, aí eu já ouvi muito esses boatos. Lá no bairro, quando morre alguém, falou assim: não, estourou a cabeça de fulano. Às vezes não estourou. Às vezes o tiro entrou, ele saiu na cavidade, o sangue coagulou e quem não entende acha que o crânio da pessoa está estourado. Vê a pessoa no velório, no sepultamento, e fala assim: nossa, mas eles fizeram um serviço impecável. E às vezes a saída do tiro foi uma coisa tão mínima que, assim, né? Só que, para quem não sabe como é que funciona, vê essa diferença, Não. né? Mas tem casos que a gente não vai conseguir devolver o aspecto nem ameno e nem real, porque tem caso que é muito pesado mesmo. É verdade. Aí a Roseli está falando aqui, né? Tem vários comentários nesse sentido. Que quando o pai dela faleceu, ele foi tão bem tratado pelo funerário que ele ficou com a aparência bonito, que a funerária foi top. Aí a Giovana já falou que uma tia dela faleceu entubada e o profissional que cuidou do corpo nem zelou para costurar ou colar os lábios. Aí ela está perguntando, em caso de cadáveres que morrem entubado, é restrito a técnica de fechar os lábios? Não, na verdade, nem todo profissional é que tem a habilidade em fechar a boca. Então, isso é uma coisa que alguns profissionais fecham na hora da gente fazer a amarração, porque se você amarrar demais, você vai dar esse aspecto pro falecido. Então, assim, faltou cuidado do profissional. Mas quem sou eu para julgar o porquê que faltou esse cuidado? Então, precisa analisar o que que ocorreu, enfim. Mas a gente procura dar um aspecto muito agradável para a família, para a empresa, porque num velório, quando você entrega um serviço bem feito, a família vai ter aquela empresa como referência. Poxa, cuidou do meu ente querido, cuidou do meu amigo, como se. Então, assim, acaba sendo referência. Não, Então, a com gente precisa certeza. ter esses cuidados, porque gera todo um processo aí interno por trás. Não, verdade. Gente, mais alguma pergunta? Nós já estamos com 1 hora e meia de Meu live, pai né? Se faleceu. deixar, nós Aí, vamos ó. amanhecer aqui com o assunto. É tão interessante, né, Isa? E é tão bom falar disso que Eu vou assim mesmo, só. Às vezes os meninos começam a falar dentro de sala, eu falo, Gera, toma uma água, isso dá uma água. toma água, chega. É igual eu na necrópsia. Para de falar um pouquinho de necrópsia. Então, gente, vamos então dar uma pausazinha aí. Vamos fazer uns. Na verdade, não é um sorteio do brinde. Nós vamos dar aí 2 brindes, tá? Que serão 2 máscaras da Água Cursos. E eu queria que a Isa pensasse aí em 2 perguntas. E aí o pessoal do suporte vai me ajudar a olhar quem vai responder primeiro, tá? Então, olha só. A Isa, enquanto ela está pensando na pergunta, deixa eu orientar.
Às vezes a pessoa nem terminou de fazer pergunta, a pessoa já respondeu. Não vai. Tem que esperar a Isa terminar de fazer a pergunta. Assim que ela terminar, vocês vão responder. O primeiro a responder vai ganhar esse brinde. Correto? Pronto aí, Isa? Já pensou no que você vai perguntar para eles? Faça uma Pronto. pergunta aí. O Então, Eduardo a falou que pergunta. você está querendo dormir, que é para me te liberar. Mãe, eu vou dar 3 aulas, mano. Eu vou dar na sua cara. Não, eu sei que amanhã você tem que acordar cedão, tá? Mas é por uma boa causa. Vamos lá. Vamos lá. Então, a pergunta que eu vou fazer para o pessoal dentro do que eu falei, qual que é a importância da tanatopraxia na sociedade? Vamos lá. Qual que é a importância da tanatopraxia na sociedade? Ô, gente, eu não tô dormindo, não. Vocês Tá me falando que você tá ajudam dormindo aí. sentada. Olha só que absurdo. Ô, Bruna, faz isso comigo não, Bruna. Eu larguei plantão hoje, colega. Eu durmo em pé, sentada, de qualquer jeito. Então vamos lá, gente. Qual que é a importância da tanatopraxia na sociedade? Vamos lá, primeiro a responder, dou-lhe uma, dou-lhe duas. Para de falar do sono da Isa, vamos para a resposta. Qual a importância da tanatopraxia na Da sociedade? tanatopraxia na sociedade. A ornamentação, não é? Vamos lá, qual é a importância? Que isso, gente? Eu falei. Aí, A ó. Giovana, Respondeu. aí a Giovana falou, dá um velório digno e humanizado. Muito bem, garota. Parabéns Aí, aí. ó, já Pra ganhou, hein? Já Giovana. ganhou. Tá? A Giovana é a ganhadora aí da primeira máscara, tá bom? Agora, outra pessoa falou assim, deixar né, uma última imagem boa, mas já foi respondido. Agora, Isa, segunda e última, né, para a gente poder te liberar. Segunda e última pergunta para a gente aí distribuir a segunda máscara da Água Cursos. Como é que a gente diferencia a questão do óbito? Um corpo ele vai para o IML por causa de quê? Isso. Quando que o óbito leva o corpo à necessidade de ir para o IML? Que tipo de corpo tem que ir para o ML para ser necropsiado? Exato. Que isso, Roseni? Se é minha aluna, você não vai responder isso, não, colega. Cadê nossos alunos de necrópsia aí, ó, para identificar o quê? Aí, ó, respondeu. A Jana. Aê, Repetiu, Jana. Morte violenta para identificar o quê? O óbito, a causa da morte, né? Então, a primeira pessoa que respondeu aí foi a Jana, né? Jana Dumont. Então, vamos pedir a Giovana. Pois é, mas aí só vai ter máscara pro povo, meu. Não, você vai ganhar na sua manhã, fica quieto. Então, a Jana e a Giovana, por favor, chame aí no direct, né, do Instagram da Água Cursos, para o pessoal do suporte pegar o contato de vocês para fazer a entrega da máscara, tá bom? No mais, gente, eu queria agradecer, né, a Isa pela participação dela na nossa live, que foi muito bacana, foi muito top, né? Eu amei, eu acho que todo mundo que gostou, tanto é que tanto é que o pessoal gostou que tem mais de não sei quantas perguntas aqui. Então, se não deu para a gente responder todas, a gente pede desculpa, né? Porque realmente o tempo está excedido. Te agradecer aí, né, pela parceria de sempre, né? Você é uma pessoa que está sempre disposta a me ajudar sempre. Muito obrigada pela parceria, que ela possa continuar sempre, né? E outra coisa que eu queria falar para os nossos seguidores, as pessoas que né, sempre estão presentes nas nossas lives, né? Para vocês continuarem participando das nossas lives. Daqui a uns dias nós teremos outra live com outro tema, né? No ano passado eu encerrei as lives na área da radiologia, né? Nesse semestre a gente vai trabalhar com lives com assuntos na área das ciências forense, né? Trabalhando com traumatologia, antropologia, criminalística, sexologia forense e outras mais, ok? Então, fiquem ligados aí. Então, quem ainda não segue o Instagram da Água Cursos, eu peço que siga, que é @AgoCursos, que siga o nosso canal do YouTube, que é Água Cursos, visite a página, né, do nosso Facebook e, principalmente, visite a nossa plataforma, que é www
www.agrocursos.com.br. Lá tem lives que nós fizemos, lá tem mini cursos gratuitos com certificação digital e certificação impressa, tá? E a gente está aí, vai lançar em breve muitas novidades para vocês, com muitos mini cursos gratuitos. Alguns serão disponibilizados com valores bem acessíveis. Inclusive, a Isa vai ser uma das que, né, vai estar gravando o curso para a gente. Então, assim, fiquem ligados aí que esse ano a Agro chegou para valer, para poder trazer muitos cursos bacanas para vocês, para aprimorar os conhecimentos de vocês, para capacitá-los, para torná-los um profissional melhor, mais qualificado, e você, né, encontrar aí o seu objetivo profissional, tá bom? Então, Henrique, em breve vai ser a próxima live, tá bom? Então, muito obrigado mais uma vez a Isa. Muito obrigada a todos vocês que participaram. Foi muito prazeroso ter a presença de vocês aqui, tá bom? Em breve a gente vai marcar outra com a Isa, sim. Já estão pedindo a próxima, Isa. Já estão querendo a próxima com você. Aí depois eu vou combinar com ela. Aí depois eu vou combinar com a Isa um tema dentro da Tanato para a gente poder estar passando para vocês, tá bom? Então, eu espero que quem não sabia nada de Tanato tenha aprendido um pouco. Quem já sabia, que essas informações aqui passadas tenham servido para poder, né, ampliar o conhecimento de vocês, tá bom? Não, Jéssica, hoje não tem a palavra-chave. Hoje realmente foi sorteio só dessas máscaras aí, tá bom? Então, gente, mais uma vez, muito obrigado. Compartilhe o nosso vídeo, ele vai ficar gravado e disponibilizado no YouTube, tá bom? Quem não pôde assistir, pode assistir depois no YouTube. Então, muito obrigado a todos vocês. Tenham uma boa noite, fiquem em paz, muita saúde para todos nós e que Deus abençoe cada um de nós, né? E até a próxima. Então, beijo. Aproveitando a fala aí, ó. A todos vocês. Aproveitando a fala aí, eu quero agradecer o convite. O pouco que eu sei foi um prazer compartilhar para vocês. É um prazer. Para quem está tendo aula comigo, sabe que talvez se eu não sei responder, eu procuro achar um caminho alternativo para a gente obter um conhecimento junto. Só que, assim, o conhecimento ele é individual. Então, a gente brinca e tudo. Se as pessoas pagam para ter acesso ao conhecimento, é preciso dedicar. Então, a pessoa faz um curso, insere na área e acha que o mercado ele é a mil e uma maravilhas, não é. A gente tem que estudar constantemente, porque os hábitos são evolutivos. A gente vivenciou um tipo de doença no qual o setor funerário ele não teve acesso a como seria feito, né? A questão da Covid-19. Então, galera, eu não tô dormindo, meu olho tá esbugalhado, o bagulho tá louco pra nós, entendeu? Mas aqui, obrigada a cada um, obrigada pela oportunidade. Vocês me acharam palhaço, né? Para seguir. Ó, não é para seguir só o Água, não. Vocês têm que seguir eu também, viu? Porque a mãe tá online. Eu também, tá? Então, principalmente a Água Cursos, né? Então, gente. É verdade. Obrigada, Vera, muito pelo obrigada convite. aí, viu? Isa, obrigada a todos vocês, meus alunos, os que não são nossos alunos, né? Sejam bem-vindos também. É um prazer estar com vocês. Então, eu e a Isa e a Agro Cursos agradecemos vocês aí pela participação, tá bom? Então, beijos para vocês. Uma boa noite. Obrigada. Sextou, né? Beijo. Sextou, a gente se encontra, né, Isa? Tchau. Fiquem com Deus. Com Deus. Tchau. Tchauzinho. Obrigada. Um abraço aí. Valeu, tchau. Tchau.